noite a todos. Inicialmente, eu quero parabenizar o doutor Renato de Barros, né, pela brilhante explanação aí. Ele que é um excelente profissional, um excelente orador, com grande responsabilidade agora que eu dou seguimento a esse ciclo de palestras, depois do doutor Renato. Enfim, vamos lá. Mas não posso esquecer de agradecer, né? Preciso agradecer o convite, né? Antes de mais, né? Depois de parabenizar o doutor Renato, quero agradecer o convite ao IBDESC, à Abrinter, né? Na pessoa do doutor Júlio, na pessoa do doutor Renato, poder participar desse segundo ciclo de palestras, né? Do Direito de Família Internacional. Agradeço também a presença de todos e vamos lá. Hoje eu falarei um pouco sobre o reagrupamento familiar. Esse reagrupamento que eu quero falar é com base na diretiva de 2004/38 do Parlamento Europeu e do Conselho, e com base na legislação portuguesa 37 de 2006. Mas antes, eu gostaria de fazer um breve relato histórico sobre o direito da livre circulação do cidadão europeu aqui na União Europeia. Vamos lá. Após o fim da Segunda Guerra, a Europa estava numa situação de indefinição quanto ao seu futuro, necessitava de apoio para recuperar sua economia. Em razão disso, foram desenvolvidas ações de apoio e coordenação dos Estados-membros, bem como estruturas institucionais e ordenamentos jurídicos, visando a manutenção da paz e o desenvolvimento do povo europeu. Com relação especificamente ao direito de livre circulação dos cidadãos da União Europeia, as primeiras disposições que surgiram foi em 1957, com o Tratado de Roma, que institui a Comunidade Econômica Europeia e contempla a livre circulação de trabalhadores e a liberdade de estabelecimento. Com o Acordo de Schengen, em 1985, e posteriormente com a Convenção de Schengen, em 1990, esse direito à livre circulação do cidadão da União acabou sendo consolidado. Em 1992, com o Tratado de Maastricht, foi introduzida a noção de cidadania da União Europeia, da qual qualquer cidadão de um Estado-membro beneficia-se automaticamente ao direito de livre circulação e residência no território dos Estados-membros. Em 2004, com o objetivo de simplificar e reforçar o direito da livre circulação e da residência dos cidadãos da União Europeia, foi instituída a Diretiva 2004/38 do Parlamento Europeu e do Conselho. Na verdade, como se pode perceber, houve uma longa caminhada, muitos tratados, mas em 2007, com o Tratado de Lisboa, esse direito, que consta também nas disposições gerais relativas ao espaço da liberdade, segurança e da justiça, ele acabou por se confirmar. No que pertine à legislação portuguesa, a diretiva europeia ela foi transposta para a norma interna portuguesa, por meio da Lei 37 de 2006, como eu havia falado inicialmente. Feita a introdução, vou passar a análise agora ao tema, dando uma atenção especial à lei portuguesa, que é a 37 de 2006. Nesse sentido, informo que o direito à livre circulação e residência em território português, ele aplica-se a todos os cidadãos da União Europeia que se deslocam ou residam em Portugal, nos termos da Lei 37 de 2006. Vale registrar que essa lei deixa claro que esse direito é extensível aos familiares do cidadão europeu. Com base nisso, podemos concluir que é direito do cidadão europeu se beneficiar a reunião familiar. Mas quem são esses familiares, segundo a legislação portuguesa? O conceito de familiar do cidadão europeu, ele vem definido no artigo 2º da Lei 37 de 2006. É ele, o cônjuge do cidadão da União, o parceiro com quem o cidadão vive em união de fato, constituída nos termos da lei, e mantém uma relação permanente e devidamente certificada, os descendentes diretos, como filhos com menos de 21 anos, ou que esteja a seu cargo, ou a cargo do seu cônjuge ou parceiro, os ascendentes diretos, que estejam a cargo do cidadão, do cônjuge ou do parceiro. Neste aspecto,
Vale lembrar, sem prejuízo das questões ligadas ao reconhecimento das decisões das autoridades nacionais, e apesar de não constar especificamente no artigo 2º da Lei 37 de 2006, que, de acordo com o relatório da Comissão das Comunidades Europeias de 2009, a noção de descendente direto ela foi alargada em relação aos adotados, assim como em relação aos menores, sob custódia de um tutor legal permanente. Isso porque o artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem assim prevê. Não obstante o conceito de familiar definido no artigo 2º, a Lei 37 de 2006 permite a entrada e a residência de qualquer outro familiar, independentemente da nacionalidade. Mas desde que esteja a cargo do cidadão da União, que este viva em comunhão de habitação e quando o cidadão da União tenha imperativamente de cuidar pessoalmente do membro da sua família por motivos de saúde grave. Desta forma, já sabemos que o cidadão europeu e seus familiares têm direito à livre circulação e à residência em território português, assim como quem são esses familiares. Mas o que falta, então, para o familiar exercer o seu direito previsto na Lei 37 de 2006, perdão? Nesse ponto, chamo a atenção para o fato de que não basta ser só um familiar do cidadão europeu para o requerimento do reagrupamento familiar. Para ficar mais fácil o entendimento, imagine uma situação de um cidadão brasileiro residente em Portugal que teve sua nacionalidade portuguesa reconhecida e pretende o reagrupamento dos seus pais. Só o fato de ser um familiar direto é suficiente? A resposta é não. Não por quê? Porque, de acordo com o previsto no artigo 2º da Lei 37 de 2006, é familiar o ascendente direto que esteja a cargo do cidadão da União Europeia, assim como do cônjuge do parceiro. Portanto, para o reagrupamento familiar, é necessário que o familiar dependa financeiramente do cidadão europeu. Assim, não há dúvida de que não basta a prova efetiva da ligação entre as pessoas. É imprescindível a prova da existência de uma interdependência financeira entre ambos. Dito isso, agora podemos avançar um pouquinho falando do direito da residência. O direito da residência, ele vem capitulado na Lei 37 de 2016. Na verdade, ele vem disposto nos capítulos 3, que ele vai falar do direito de residência até 3 meses, no capítulo 4, onde ele trata do período superior a 3 meses, e no capítulo 5, que ele fala do direito de residência permanente. No que tange ao direito de residência até 3 meses, não há condições e formalidades, além de um bilhete de identidade ou passaporte válido. Ou seja, para eles, não é exigido um visto de entrada ou formalidade equivalente. No que se refere ao direito de residência com duração superior a 3 meses, qualquer cidadão da União Europeia e seus familiares terão direito a residir no território português, mas desde que exerça atividade profissional, disponha de recursos financeiros para si e para os membros da sua família, disponha de seguro-saúde e esteja inscrito em estabelecimento de ensino público ou privado, também portando de seguro-saúde, seja familiar, que se reúna ao cidadão. Não obstante, é relevante salientar que o artigo 8º da Lei 37 de 2006 prevê a hipótese de conservação do direito de residência dos familiares da União Europeia, mesmo após a morte ou a partida do território nacional de um cidadão da União, mesmo após o divórcio ou a anulação do casamento ou a cessação da união de facto. Isso tudo independentemente da sua nacionalidade. No que pertine ao direito de residência permanente, o mesmo é concedido aos cidadãos da União
bem como aos seus familiares, como eu falei anteriormente nas outras situações. Sendo que, nesse caso, ele tem que ter residido legalmente por um período de 5 anos consecutivos no território português. Essa previsão está expressamente dita no artigo 10 da Lei 37 de 2006. Nesse caso em específico, acho relevante destacar ainda que a residência não é afetada por determinadas ausências. Quero dizer, a residência não é afetada, segundo a legislação portuguesa, pelas ausências temporárias que excedam 6 meses por ano. A residência também não será afetada, segundo a legislação portuguesa, se houver ausências mais prolongadas, mas para cumprimento de obrigações militares. Outra hipótese são ausências de 12 meses consecutivos no máximo, ou por motivos justificados, como, por exemplo, gravidez, parto, doença grave, estudos, formação profissional ou até mesmo destacamentos por motivos profissionais para outros Estados-membros ou países terceiros. Outro ponto de relevo a ser mencionado está no fato de que, uma vez adquirido o direito de residência permanente, esse só se perde caso ocorra uma ausência do Estado-membro de acolhimento por um período superior a 2 anos consecutivos. É importante frisar que essa previsão está no artigo 16 da Diretiva 2004/38, assim como no artigo 10 da Lei 37 de 2006. Para finalizar, acho importante mencionar que, apesar das garantias dos direitos fundamentais à livre circulação e residência dos cidadãos da União Europeia e seus familiares, tanto a Diretiva 2004/38 do Parlamento Europeu e a legislação portuguesa 37/2006, ambas prevêem que, ocorrendo razões de ordem pública, segurança pública ou saúde pública, esse direito poderá ser restringido. Contudo, tais restrições estão restritas às razões imperativas de segurança pública. O que eu quero dizer com isso? Somente quando o comportamento individual da pessoa constitua uma ameaça excepcionalmente grave. Desse modo, os tribunais portugueses têm entendido que a existência de uma condenação penal anterior, por si só, não é capaz para restringir a liberdade de circulação e residência do cidadão europeu no território português. Segundo o entendimento jurisprudencial, é imprescindível que o comportamento da pessoa em questão seja uma ameaça real, uma ameaça atual e suficientemente grave e capaz de afetar o interesse da sociedade. Nesse sentido, o acórdão do Tribunal de Justiça português, de 21 de junho de 2012, sob a relatoria de Santos Carvalho, ele deu razão a um cidadão da União Europeia que pretendia residir permanentemente em Portugal e que teve seu pedido negado ante a condenações pretéritas. O Tribunal Português, invocando o artigo 21 da Lei 37 de 2006, afirmou, abro aspas, de acordo com o número 4, a existência de condenações penais anteriores não pode, por si só, servir de fundamento para as medidas de restrição à livre circulação. Daqui se conclui que o simples fato do recorrente, cidadão da Comunidade Europeia, ter sido condenado numa pena de prisão, ainda que por crime de tráfico estupefaciente, não pode justificar a aplicação à pena acessória de expulsão do território nacional, salvo se tivessem sido alegadas e provadas razões de ordem pública, da segurança pública ou da saúde pública. Fecho aspas. Em síntese, segundo o entendimento jurisprudencial, não podem ser utilizadas justificações não relacionadas com o caso individual ou baseadas em motivos de prevenção geral para a adoção da restrição de um direito fundamental, que é a livre circulação do direito europeu e seus familiares em território português. Com isso,
eu vou encerrar aqui a minha participação nesse evento maravilhoso, agradecendo, reiterando o meu agradecimento ao Dr. Júlio, ao Dr. Renato, né, bem como todos os colegas que o Dr. Renato, que já se apresentou, e as que virão a seguir, que são excelentes profissionais, e agradeço novamente a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema que eu acho tão contemporâneo e especial no âmbito internacional. Boa noite, obrigada. Boa noite.